O livrinho azul de Connie Mendes. 1969. Advertência. Qualquer livro metafísico deve ser lido muitas vezes. De cada vez que se relê compreende-se melhor. Aquilo que é praticado fica em nós. O que se lê, e não é praticado, desaparece. Introdução. O presente livro está escrito da forma que a autora chama de palavras a centavo, ou seja, em termos simples para que seja compreensível àquele que necessita conhecer a verdade de Deus e que não tem conhecimentos para poder digerir textos de psicologia e metafísica, da forma como são escritos em português. Cada vez que ouvimos ou lemos algo novo, e que nos é desconhecido, despertam-se células que estavam adormecidas no nosso cérebro. Da segunda vez que tropeçamos com aquela nova ideia, iremos compreendê-la um pouco melhor. As células mexidas começam a trabalhar a ideia, e em pouco tempo faz-se luz na nossa mente, ou seja, aceitamos a ideia, adaptamo-la e pômo-la em prática automaticamente. É assim que vamos despertando, aprendendo, evoluindo e avançando. Não é necessário fazermos esforços sobre-humanos para que as coisas nos entrem na cabeça. É um processo natural, o que precisamos é de usar a nossa boa vontade para ler, reler, voltar a reler, até sentirmos que a aprendizagem se tornou automática. É tudo. Leva consigo, na tua mala ou saco, um exemplar deste livrinho. Põe outro na tua mesa de cabeceira. Relê-os a miúde, sobretudo cada vez que se te apresente um problema, cada vez que tenhas que enfrentar uma situação angustiante ou difícil, não importa que for. Vai acontecer algo assombroso, que é o livrinho abrir-se na página que te convém consultar, e pensarás, parece que isto foi escrito para mim. Jesus Cristo disse, na casa de meu pai há muitas moradas. A metafísica é uma destas moradas, ou seja, o estudo das leis mental-espirituais. Não tem a ver com o espiritismo, apesar deste último ser também uma mansão na casa do Pai. Que esta pequena obra te traga toda a paz e prosperidade que trouxe a tantos. Que sejas abençoado. Capítulo 1. Cristianismo dinâmico. Antes de se começar qualquer profissão, seja que for, o candidato que a vai desempenhar recebe instruções ou estuda técnica sobre a mesma. No entanto, alguém que empreende a sua tarefa totalmente às cegas, sem instruções, sem técnicas, sem bússola, compasso ou desenho, sem qualquer noção daquilo que vai encontrar. É o ser humano, que é lançado na tarefa de viver. Sem saber sequer o que é a vida, sem saber por que algumas vidas são passadas no meio da opulência e satisfações, enquanto outras são passadas na miséria e sofrimento. Umas são iniciadas com todas as vantagens como merecer o afeto, e no entanto, são perseguidas por um monte de calamidades, e o ser humano debate-se em conjecturas, todas erradas, e chega o dia da sua morte sem que ele tenha sequer adivinhado a verdade a respeito disto tudo. Aprende a grande verdade, aquilo que pensas manifesta-se. Os pensamentos são coisas. É a tua atitude que determina tudo o que te sucede. O teu próprio conceito é aquilo que vês, não só em relação ao teu corpo e caráter, como ao exterior, nas tuas condições de vida, no aspecto material, sim, como estás a ver. Os pensamentos são coisas. Já vais ver. Se tens o costume de pensar que és de constituição saudável, faças o que fizeres, serás sempre saudável. Mas mudas a tua maneira de pensar, deixas-te influenciar pelo medo das doenças e começas a adoecer. Perdes a saúde. Se nasceste na riqueza, é possível que sejas sempre rico, a menos que alguém te convença que existe o destino, e comeces a acreditar que o que tens pode mudar de acordo com os golpes e reveses, porque é isso que acreditas. A tua vida, o que te acontece obedece às tuas crenças e ao que expressas por palavras. É uma lei. Um princípio. Sabes o que é um princípio? É uma lei invariável que nunca falha. Esta lei chama-se o princípio do mentalismo. Se na tua mente está radicada a ideia de que os acidentes nos espreitam a cada esquina, se acreditas que os achaques da velhice são inevitáveis, se estás convencido da tua mal boa sorte, o que quer que tu esperes naturalmente, bom ou mal, é essa condição que verás manifestar-se na tua vida e em tudo o que fazes. Isso é o porquê das coisas que te acontecem. Nunca estamos conscientes das ideias que chegam à nossa mente. Elas vão se formando de acordo com o que nos ensinam, ou o que ouvimos dizer. Como quase toda a gente ignora as leis que governam a vida, as leis chamadas da criação, quase todos nós passamos as nossas vidas a fabricar condições contrárias, vendo tornar-se mal,
aquilo que prometia ser tão bom, tateando, às cegas, sem bússola, timão ou compasso, culpando a vida dos nossos males, e aprendendo à força de golpes e pancadas, ou então atribuindo-os à vontade de Deus. Com o que acabaste de ler, terás dado conta que o ser humano não é o que te fizeram crer, ou seja, uma folha no meio de uma tempestade, batida aqui e ali segundo os ventos. Nada disso. A sua vida, o seu mundo, as suas circunstâncias, tudo o que ele é, tudo o que lhe acontece são criações dele mesmo e nada mais. Ele é o rei do seu império e se a sua opinião é que ele não é senão uma folha no meio da tempestade, pois assim será. Ele acreditou e permitiu que assim fosse. Nascer com livre-arbítrio significa ter sido criado com o direito individual de escolher. Escolher o quê? O pensar negativo ou positivamente. Pessimista ou optimisticamente. Pensando no bom e no mal, que produz o bom e o mal, ou pensando no feio e belo, que produz o feio e belo no exterior ou interior. A metafísica sempre ensinou que aquilo que pensamos a miúde passa ao subconsciente e aí se estabelece, atuando como reflexo. A psicologia moderna, finalmente, descobriu isto. Quando o ser humano se vê envolvido nos efeitos da sua ignorância, ou seja, que se tornou a ele mesmo uma calamidade, volta-se para Deus e suplica-lhe e que o liberte do sofrimento. Nota do tradutor. Embora a grafia oficial tenha abolido a palavra criar, mandando escrever invariavelmente criar, no campo filosófico somos obrigados a fazer nítida distinção entre criar e criar, uma vez que se trata de conceitos radicalmente diferentes. Criar representa um novo início, ao passo que criar é apenas uma continuação. O poder infinito é o criador do universo, mas um fazendeiro é um criador de gado. Huberto Roden. O homem nota que Deus às vezes o ouve e outras, inexplicavelmente não o ouve. Este último caso é quando os familiares o consolam dizendo-lhe que há que se resignar perante a vontade de Deus. Quer dizer que todos dão por assente que a vontade do Criador é má, mas ao mesmo tempo a religião ensina que Deus é nosso Pai. Um Pai todo amor, bondade, misericórdia. Todo sabedoria e eterna. Estás a ver como estas duas teorias não estão de acordo. Parece-te sensato que um Pai todo amor e infinitamente sábio possa sentir e expressar uma vontade perante os seus filhos. Nós, pais e mães mortais, não seríamos nunca capazes de condenar ao fogo eterno um filho nosso por um erro natural da sua condição de mortal, e consideramos que Deus é capaz disso. Quer dizer que, sem que nos demos conta disso, estamos atribuindo a Deus uma natureza de magnate caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, pendente da nossa menor infração para nos dar castigos fora de toda a proporção. É natural pensar assim quando nascemos e vivemos ignorando as regras e as leis básicas da vida. Já dissemos as razões das nossas manifestações. Produzimos-las com o pensamento. É nisto que somos a imagem e semelhança do Criador. Somos criadores. Criadores, cada qual da sua própria manifestação. Agora, por que é que Deus parece atender-nos às vezes e outras não? Já vais ver. A oração é o pensamento mais puro e mais alto que se pode pensar. É polarizar a mente no grau positivamente mais alto. São vibrações de luz que lançamos quando oramos, ou seja, quando pensamos em Deus. Essas vibrações têm que transformar instantaneamente, em perfeito e belo, todas as condições obscuras que nos rodeiam, como quando se leva uma lâmpada para um quarto na penumbra. Sempre que aquele que está orando, pense e acredite que esse Deus a quem pede é um Pai amoroso, que deseja dar tudo o que é bom a seu filho, nesse caso Deus atende sempre. Mas como? Em geral, a humanidade tem o costume de pedir assim: ai, Deus, tira-me deste apuro, que eu sei que me convém, e por isso tu queres impor-me esta prova. Por outras palavras, já negou toda a possibilidade de recebê-lo. Tem mais fé nesse Deus que nos ensinaram caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, que não está senão à espera de que cometamos a primeira infração para passar nos castigos de uma crueldade satânica. Pois aquele que assim pede não recebe senão de acordo com a sua própria imagem de Deus. É tão simples como te estou a dizer. Agora, não voltes a esquecer jamais que a vontade de Deus para ti é o bem, a saúde, a paz, a felicidade, o bem-estar, todo o bem que Ele criou. Não voltes jamais a esquecer que Deus não é nem o juiz, nem o polícia, nem o cobrador, nem o tirano que te fizeram crer. A verdade é que Ele criou 7 leis,
7 princípios que funcionam em tudo e sempre. Não descansam um só minuto. Encarregam-se de manter a ordem e a harmonia em toda a criação. Não são precisos polícias no espírito. Aquele que não segue a lei, castiga-se a si mesmo. O que pensas manifesta-se, de maneira que, aprende a pensar corretamente e com a lei para que se manifeste todo o bem que Deus quer para ti. São Paulo disse que Deus está mais perto de nós que os nossos pés e mãos, mais ainda que a nossa respiração, de maneira que não há que pedir-lhe aos gritos para que nos ouça. Basta pensar nele para que se comece a compor o que parece estar descomposto. Ele criou-nos. Ele conhece-nos melhor do que nós podemos conhecer a nós próprios. Ele sabe por que agimos desta ou daquela maneira e não está à espera de que nos comportemos como santos quando apenas estamos a aprender a caminhar por esta vida espiritual. Vou pedir-te que não acredites em nada do que estou dizendo sem primeiro comprovares. É teu direito divino e soberano. Não faças o que fizeste até agora, aceitar tudo o que ouves e tudo o que vês sem te dares a oportunidade de julgar entre o bem e o mal. Capítulo 2. A mecânica do pensamento. Durante todo o dia e toda a noite pensamos uma infinidade de coisas distintas. Passa pela nossa mente uma espécie de filme cinematográfico constante mas aos bocados. Entre tantas ideias diferentes, detemo-nos a contemplar, examinar ou estudar umas mais que outras. Por quê? Porque nos estimularam o sentimento. Produziram em nós um sentimento de medo ou de antipatia, de simpatia ou de pena, um sentimento agradável ou desagradável, não interessa. O fato é que através daquele sentimento, a ideia interessa-nos, voltamos a ela mais tarde, talvez até a comentemos com alguém. Isto é meditar, e o que assim se medita passa ao subconsciente e é aí gravado. Uma vez gravada uma ideia no subconsciente, converte-se num reflexo. Tu sabes que quando o médico te dá um toque com um objeto num sítio ao redor do joelho, a tua perna dá um salto. Tocaram-te num ponto sensível e reagiste, não. Dessa mesma maneira, cada vez que ocorre na tua vida algo referente a uma das ideias que estão gravadas no teu subconsciente, o reflexo reage da forma exata em que foi gravada. Tu adotas uma atitude de acordo com o sentimento original que sentiste quando primeiro pensaste naquela ideia. Os metafísicos chamam a isto um conceito, ou seja, uma crença, uma convicção. O subconsciente não discerne. Não decide nada, não opina nem pensa por si só. Não tem poder para protestar, não tem vontade própria. Essas não são as suas funções. A sua única função é a de reagir pondo em ordem o reflexo que lhe foi dado. Ele é, neste sentido, um maravilhoso arquivador, secretário, bibliotecário automático que nem descansa nem falha nunca. Tampouco tem sentido de humor. Não sabe quando uma ordem foi dada a brincar ou a sério. De maneira que se o teu nariz é um tanto grande se tu, para fazer rir os outros, adotas a brincadeira de chamar-lhe o meu nariz de batata, por exemplo, como o subconsciente é um criado perfeito, não tem sentido de humor e só sabe obedecer incondicionalmente, tratará por todos os meios de cumprir a ordem que lhe deram as tuas palavras e o teu sentir, e verás o teu nariz parecer-se mais e mais a uma batata. A palavra metafísica quer dizer para lá do físico, ou seja, a ciência que estuda e trata de tudo o que é invisível aos sentidos físicos. Dá-te a razão de ser de tudo o que não compreendemos, de tudo o que é misterioso, e é exata, como comprovarás à medida que vais lendo este livrinho. Repara, lembraste da primeira vez que ouviste mencionar a palavra tosse. Não te lembras, pois não. Eras muito pequenino. A palavra foi dita pelos crescidos. Ensinaram-te a temê-la. À força de repeti-la ensinaram-te a compreendê-la, disseram-te para não molhares os pés, que não apanhasses correntes de ar, para não te aproximares de alguém porque tinha gripe e pegava-te, etc, etc. Tudo isto se foi gravando no teu subconsciente e aí formou um reflexo. Não tiveste nunca que te lembrar das advertências dos teus pais. O dano estava feito. De ali em diante, o teu subconsciente brindou-te com uma gripe, o melhor que te conseguiu obsequiar, cada vez que te colocaste numa corrente de ar, cada vez que molhaste os pés, cada vez que te chegas perto de alguém gripado e cada vez que ouves dizer que anda por ali uma epidemia de gripe. Por culpa dos teus mais velhos, por aquilo que ouviste os outros dizer, pelo que leste nos jornais e viste nos anúncios, na rádio e televisão, e sobretudo porque ignoras a verdade metafísica da vida,
aceitaste estas ideias erradas que se converteram em reflexos que atuam sem premeditação tua, automaticamente, e que são a causa de todos os males que cercam o quadro da tua vida. Possuis um carregamento volumoso de ideias feitas, que afetam todos os departamentos da tua vida, corpo, alma e mente. Se não as tivesses aceite, sim, pelo direito que te dá o teu livre-arbítrio, de escolher, aceitar ou rejeitar, se não tivesses aceite negativo, não há germe nem vírus, nem poder no mundo, que tivesse podido atacar ou convencer o teu subconsciente, para que atuasse de forma diferente daquela que tu permitiste. A tua vontade, negativa ou positiva, é o ímã que atrai para ti os germes, as circunstâncias adversas ou as boas. Como já dissemos, a tua atitude negativa ou positiva perante os fatos determinam os efeitos sobre ti. Capítulo 3. A fórmula infalível. Dissemos que cada mente humana contém uma acumulação de opiniões, convicções ou conceitos errados, contrários à verdade e em conflito com os princípios básicos da criação, e que estão perenemente manifestando, nas condições exteriores, todas essas calamidades e sofrimentos que se manifestam no ser humano e no mundo em geral: doenças, acidentes, tristezas, conflitos, desarmonias, escassez, fracassos e até a morte. Felizmente nada disso se ajusta na verdade do ser. Felizmente existe a maneira de apagar todas essas falsas crenças e substituí-las por corretas, que não somente produzem condições e circunstâncias positivas, boas, felizes, corretas, como, uma vez corrigido o erro e estabelecida a verdade no subconsciente, nunca mais poderão voltar a suceder coisas negativas nas nossas vidas. A ordem foi trocada. O ímã mudou de polo. É absolutamente impossível atrair algo em que não se encontre já a sua correspondência em nós. A fórmula infalível é a seguinte: cada vez que te acontece algo indesejável, que adoeças, que tenhas um acidente, que te roubem, que te ofendam, que te incomodem, ou que tu sejas a causa de algum mal em relação a outro ou a ti mesmo, se fores afligido por um defeito físico, ou moral, ou de caráter, se te desagrada alguém, se o detestas ou se o amas demasiado e sofres por isso, se te torturam, se te apaixonas por alguém que pertença a outro, se és vítima de uma injustiça ou vítima do domínio de outro, a lista é interminável de forma que põe tua condição que te está a afetar, conhece a verdade. Jesus Cristo, o maior de todos os mestres da metafísica, disse: conhecei a verdade e ela vos fará livres. A verdade, a lei suprema, é a harmonia perfeita, a beleza, a bondade, a justiça, a liberdade, a saúde, vida, inteligência, sabedoria e amor. Todo o oposto é aparência. É contrário à lei suprema da harmonia perfeita, logo é mentira porque é contrário à verdade. O teu eu superior é perfeito. Agora e sempre foi perfeito. Não pode adoecer porque é vida. Não pode morrer pela mesma razão. Não pode envelhecer. Não pode sofrer. Não pode ter medo. Não pode pecar. Não tem que lutar. Não pode mudar nunca. É belo. É amor, inteligência, sabedoria. Essa é a verdade. É a tua verdade, a minha, a de todos os seres humanos, agora. Não é que o ser humano seja Deus. Assim como uma gota de água do mar não é o mar, mas contém tudo que forma e contém o mar, num grau infinitesimal, e para um átomo, essa gota de água é um mar. Qualquer coisa que estejas manifestando, que te esteja a acontecer contrária à harmonia perfeita, o que tu mesmo estejas fazendo ou sofrendo que seja contrário à lei da harmonia perfeita, deve-se a uma crença errada que tu criaste, já o sabes, e que por reflexo estás atirando para fora e atraindo o seu igual do exterior. Não tem nada que ver com o teu eu superior. Esse continua perfeito. As suas condições e a sua situação são perfeitas. Agora, em cada uma das circunstâncias enumeradas acima, deves recordar o que eu acabo de dizer e depois dizer mentalmente ou em voz alta: como quiseres, não o aceito. Dilo com firmeza, mas com infinita suavidade. Os trabalhos mentais não necessitam de força física. Nem o pensamento nem o espírito têm músculos. Quando disseres, não o aceito, falo como se dissesses, não me apetece, tranquilamente, mas com a mesma convicção e firmeza, sem gritar, sem violência, sem movimento e sem brusquidão. Faço-me entender. Depois de teres dito, não o aceito, lembra-te que o teu eu superior é perfeito, que as suas condições são perfeitas. Agora diz,
declaro que a verdade deste problema é a harmonia, amor, inteligência, justiça, abundância, vida, saúde, etc. Qualquer que seja oposto à condição negativa que se está manifestando nesse momento. Obrigado, Pai, que me ouviste. Não deves acreditar cegamente no que estás lendo. Deves comprová-lo tu mesmo. Em linguagem metafísica, isto chama-se um tratamento. Depois de qualquer tratamento, há que se conservar a atitude a quando da declaração. Não se pode permitir que haja dúvida a respeito da eficácia do tratamento, nem se pode voltar a expressar por palavras os conceitos, opiniões e crenças antigas, porque se destrói e se anula o tratamento. O propósito é de transformar o padrão mental que tem estado a dominar o subconsciente, ou seja, o clima mental em que tens vivido, com toda a tua série de circunstâncias negativas. São Paulo disse: sois formados pela renovação da vossa mente. Esta renovação faz-se mudando toda a crença antiga, à medida que se vão apresentando perante a nossa vida, ou a nossa consciência com o conhecimento de desacordo com a verdade. Temos convicções que estão tão arraigadas que são aquilo a que se chama em linguagem metafísica cristalizações. Estas requerem mais trabalho que as outras. Mas cada negação, ou afirmação, que se faça em relação a estas cristalizações vão apagando o desenho original, até que este desaparece totalmente e não fica senão a verdade. Verás os milagres ocorrerem na tua vida, no teu ambiente e nas tuas condições. Tu não tens defeitos, senão aparência de defeitos. O que vês como defeitos morais ou físicos, são transitórios, porque ao conhecer a verdade do teu eu verdadeiro, teu Cristo, teu ser superior, perceberás que és um perfeito Filho de Deus, feito à semelhança do Pai, e começam a apagar-se as imperfeições que estás apresentando ao mundo. É um feito constatável. Todo estudante de metafísica cristã pode corroborar o que acabo de dizer. Esta é a grande verdade. Nunca a esqueças. Começa agora mesmo a praticá-la. Quanto mais se pratica, mais se realiza, mais se cresce e mais feliz te sentirás. Lembra-te. Tu és único, como as tuas impressões digitais. Foste criado como um desenho único, para um propósito especial e mais ninguém pode cumprir. Demoraste 14.000 anos para evoluir e chegares a este ponto. As expressões de Deus são infinitas. Tu e eu somos só duas dessas infinitas expressões. O teu Cristo é um ser inteligente que te ama com delírio e que espera há séculos que o reconheças. Chegou o momento. Fala-lhe, consulta-o e espera as suas respostas. É o guia e mestre, único para ti. Quando conseguires compreender, aceitar e praticar esta verdade, nascerá Cristo em ti. É o que está profetizado para esta era. É o Messias. Jesus não vai voltar a nascer agora. Cada um vai encontrar o Cristo na sua consciência e no seu coração, tal como aconteceu com Jesus. Por isso o chamaram de Jesus Cristo. Capítulo 4. O decreto. Cada palavra que se pronuncia é um decreto que se manifesta no exterior. A palavra é o pensamento falado. Jesus disse duas coisas que não foram levadas a sério. Uma, pelas tuas palavras serás condenado e pelas tuas palavras serás justificado. Isto não significa que os outros nos julgarão por aquilo que dizemos, apesar disto também ser verdade. Como já terás compreendido, o mestre ensinava metafísica, só que o povo não estava ainda suficientemente maduro para o entender. Em várias ocasiões advertiu, dizendo que tinha ainda muitas outras coisas a dizer, mas que não seriam compreendidas. Noutras ocasiões disse que aquele que tivesse ouvidos para ouvir, ouviria. A segunda referência que fez ao poder da palavra foi: não é aquilo que entra pela boca que intoxica o homem, mas o que da sua boca sai, porque o que da boca sai, do coração procede. Mais claro não pode ser expresso. Proponho-te que tenhas atenção a tudo o que decretas num só dia. Vamos recordar-te. Os negócios estão péssimos. As coisas andam muito más. A juventude está perdida. O trânsito está impossível. O trabalho está insuportável. Não se consegue emprego. Não deixes isso por aí porque senão és roubado. Os ladrões estão a assaltar em todas as esquinas. Tenho medo de sair. Cuidado que cais. Cuidado que te matas. Ainda vais ser atropelado. Vais partir isso. Tenho muito azar. Não posso comer isso porque me faz mal. A minha fraca memória. A minha alergia. A minha dor de cabeça.
O meu reumatismo. A minha má digestão. Esse tipo é um bandido. Essa é uma desgraçada. Tinha que ser, pois. Não te surpreendas nem te queixes se ao expressá-lo o vês acontecer. Tu o decretaste. Deste uma ordem que tem que ser cumprida. Agora lembra-te e não te esqueças nunca, cada palavra que pronuncias é um decreto. Positivo ou negativo. Se for positivo, manifestar-se-á no bem. Se for negativo, manifestar-se-á no mal. Se for contra o próximo, é o mesmo que se o tivesses decretado contra ti mesmo. É-te devolvido. Se és bondoso e compreensivo com os outros, receberás bondade e compreensão por parte dos outros. E quando te acontece algo que te aborrece, desagradável, negativo, não diz, mas se eu não estava a pensar nem a ter medo de que isto me acontecesse. Tenha a sinceridade e a humildade de te lembrares em que termos te expressaste em relação a alguém próximo. Em que momento saiu do teu coração um conceito velhíssimo, ali arraigado, que se calhar não passa de um costume social como a maior parte, desses citados acima, e que tu realmente não tens vontade de continuar a usar. Como o sentimento que acompanha um pensamento é o que se grava com mais firmeza ao subconsciente, Mestre Jesus, que jamais empregou palavras supérfluas, expressou muito bem ao dizer: o que da boca sai, do coração procede, e isto dá-nos a chave inequívoca. O primeiro sentimento que nos ensinam é o medo. Ensinam-nos primeiro os nossos pais e depois os nossos professores de religião. Ao sentirmos medo, o nosso coração acelera. Costumamos dizer por pouco saía-me o coração pela boca, para demonstrar o grau de medo que sentimos em dado momento. O medo é o que está por detrás de todas as frases negativas que te citei acima. São Paulo disse: somos transformados pela renovação das nossas mentes. Cada vez que te des conta de estar a dizer uma frase negativa, saberás o gênero de conceito errado que possuis arraigado no subconsciente, e saberás a que gênero de sentimento obedece, medo ou desamor. Acaba com ele, limpa-o, negando-o por mentiroso e afirma a verdade se não queres continuar a manifestá-lo no teu exterior. Ao fim de pouco tempo usando esta prática, notarás que a tua linguagem é outra. Que o teu modo de pensar é outro. Tu e a tua vida se transformarão pela renovação da mente. Quando estiveres reunido com outras pessoas, darás perfeita conta do gênero de conceitos que possuem, poderás constatá-los em tudo o que lhes acontece. Sempre que ouvires conversas negativas, não afirmes nada daquilo que expressam. Pensa: não o aceito nem para mim nem para eles. Não precisas dizê-lo aos outros. É melhor não divulgar a verdade que estás a aprender, não porque tenhas que escondê-la, mas porque existe uma máxima ocultista que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Pela lei da atração, todo aquele que está preparado para subir de grau, é automaticamente aproximado àquele que o pode ajudar a crescer, de maneira que não trates de fazer o trabalho de catequista. Não obrigues ninguém a receber lições sobre a verdade, porque podes te encontrar com aqueles que tu acreditavas estarem mais dispostos, e serem afinal os que menos simpatizavam com a ideia. A isto se referia Jesus quando disse: não deem o santo aos cães, nem deem as pérolas a porcos, não seja que os pisem, e se voltem e os despedacem. Capítulo 5. A fé move montanhas. Por que e como? Toda a gente conhece o ditado e o repete a miúde. Repetem-no como papagaio, pois não sabem o que significa, nem por quê, nem como isso é, que a fé move montanhas. Poucos sabem que o medo também move montanhas. O medo e a fé são uma mesma fossa. O medo é negativo e a fé é positiva. O medo é a fé no mal. Ou seja, a convicção de que vai acontecer o mal. A fé é a convicção de que o que vai acontecer é bom, ou que vai acabar bem. O medo e a fé são as duas caras da mesma moeda. Repara, tu nunca temes que te aconteça algo de bom. Nem nunca dizes: tens fé em que te vai acontecer o mal. A fé é sempre associada a algo que desejamos, e não creio que tu desejes algo de mal para ti. Tens medo disto, não é? Tudo o que temes atrás e acontece-te. E, quando te acontece, geralmente dizes com um ar triunfante: pois, eu já sabia. Eu pressenti, e sais a correr a contar e repetir, para dar lustre aos teus dotes de clarividente. E o que na realidade aconteceu, é que o pensaste com medo. Pressentiste. Claro. Pressentiste. Tu mesmo o estás a dizer. E tu sabes que tudo o que se pensa sentindo ao mesmo tempo uma emoção,
é o que se manifesta ou se atrai. Tu mesmo antecipaste e o esperaste. Antecipar e esperar é fé. Agora repara, que tudo o que tu esperas com fé vem a ti, sucede-te. Então, se sabes que isto é assim, o que te impede de usar a fé para tudo o que desejas, amor, dinheiro, saúde, etc, etc. É uma lei natural. É uma ordem divina. Jesus Cristo ensinou com as seguintes palavras que tu conheces: tudo o que pedirdes em oração e acreditando, o recebereis. Não fui eu que inventei isto. Está no capítulo número 21, versículo 22 de São Mateus. E São Marcos o expressa ainda mais claro: tudo o que pedirdes orando, crê que o receberás e vos chegará. São Paulo disse-o por palavras que não têm outra interpretação: a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que se vê. Mais acima disse-te que a fé é a convicção do bem. Agora, digo-te que a convicção vem do conhecimento. Suponhamos que tu vives na província e que nunca foste à capital. Queres ir à capital, apanhas o comboio, o autocarro ou o avião. Sabes onde fica a capital e como te dirigires a ela. Um dia vais até a capital e utilizas a melhor forma de lá chegares, mas pelo caminho não vais com medo de um desvio para a lua, pois não. Se fosses um índio selvagem, poderias estar a tremer de medo por desconhecer totalmente o que te estava a acontecer. Mas, sendo uma pessoa civilizada, vais calmo, sabendo que a tal ou tal hora chegarás à capital. O que é que te dá essa fé? O conhecimento. A ignorância dos princípios da criação é o que faz com que o mundo tema o mal, não saiba empregar a fé e nem sequer saiba o que ela é. A fé é convicção, segurança, mas estas têm que estar baseadas no conhecimento de algo. Sabes que existe a capital e vais até ela. Por isso sabes que não irás parar à lua. Agora sabes que quando desejas algo, se tens medo de não obter, não obterás. Se o negas antes de o receber, como no exemplo já dado, da oração que faz a Deus a generalidade da humanidade: meu Deus, concede-me tal coisa, apesar de eu saber que não o vais conceder porque vais achar que não me convém e não o obterás porque o negaste de antemão. Confessaste que não o esperas. Deixa-me dar-te a fórmula metafísica para se obter qualquer coisa que se deseje. É uma fórmula. Temos que a empregar para tudo. Comprova-a por ti mesmo. Não acredites em mim cegamente. Eu desejo tal coisa. Em harmonia para todos e de acordo com a vontade divina. Sob a graça e de forma perfeita. Obrigado, Pai, que me ouviste. Agora não duvides por um só instante. Empregaste a fórmula mágica. Cumpriste com a lei completa e não tardarás em ver o teu desejo manifestado. Tem paciência. Quanto mais tranquilo esperares, mais depressa verás o resultado. A impaciência, a tensão e o pôr-se a empurrar mentalmente, destroem o tratamento. A fórmula é o que em metafísica se chama um tratamento. Para que saibas o que fizeste ao repetir a fórmula, vou explicar-te o processo detalhadamente. Ao dizeres, em harmonia para todos, eliminaste todo o perigo de que a tua conveniência prejudicasse outros, não te sendo possível desejar o mal a outros. Ao dizeres, de acordo com a vontade divina, se o que tu desejas é menos perfeito para ti, verás suceder algo muito melhor do que esperavas. Neste caso, significa que o que estavas a querer não ias achar suficiente, não iria resultar em tão bom quanto tu pensavas. A vontade de Deus é perfeita. Ao dizeres, sob a graça e de maneira perfeita, é fechado um segredo maravilhoso. Deixa-me dar-te um exemplo daquilo que acontece quando não se sabe pedir sob a graça e perfeição. Uma senhora necessitava urgentemente de um montante em dinheiro, e pediu-o para o dia 15 do mês. Tinha fé absoluta de que o receberia, mas o seu egoísmo e indiferença não a inspirou para pedir considerando mais qualquer coisa. No dia seguinte ao pedido, a sua filha foi acidentada por um carro, e no dia 15 do mês ela recebeu a quantia exata que tinha pedido. Teve que pagá-la a companhia de seguros pelo acidente da filha. Ela trabalhou a lei contra ela mesma. Pedir sob a graça de maneira perfeita é trabalhar com a lei espiritual. A lei de Deus que se manifesta sempre no plano espiritual. Aí, no plano espiritual, tudo é perfeito, sem obstáculos, sem inconvenientes, sem tropeços nem males para ninguém, sem lutas nem esforços, suavezinho, tudo com grande amor e essa é a nossa verdade. Essa é a verdade que ao ser conhecida nos faz livres.
Obrigado, Pai, que me ouviste, é a maior expressão de fé que podemos ter. Jesus ensinou-a e empregava-a em tudo, desde antes de partir o pão com que alimentou 5.000 pessoas, até para dizer como transformar o vinho no seu sangue. Dando graças ao Pai antes de ver a manifestação. Como irás vendo, tudo o que Jesus ensinou foi metafísico. Tudo o que desejas, tudo aquilo de que fores necessitando, podes manifestar. O Pai já previu tudo, já deu tudo, mas aqui irei pedindo à medida que se sinta a necessidade. Só tens que te lembrar que não podes pedir o mal para outro porque te será devolvido, e tudo o que peças para ti deves pedi-lo também para toda a humanidade, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Por exemplo, pede grande. O Pai é muito rico e não gosta de mesquinhez. Não digas, ai, Deus Pai, dá-me uma casita. Só te peço uma casita, mesmo que seja pequenina, quando na realidade tu necessitas de uma casa muito grande porque a tua família é numerosa. Não receberás senão aquilo que pedes. Assim, pede, Pai, dá-me a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino, e agora faz a tua lista. Para ires fortalecendo a fé, faz uma lista de coisas que desejas ou que necessitas. Enumera os objetos ou as coisas. Ao lado desta lista faz outra, enumerando coisas que desejas ver desaparecer, ou em ti mesmo ou externamente. No mesmo papel escreve a fórmula que já te dei acima. Agora, lê o teu papel todas as noites. Não te permitas sentir a menor dúvida. Dá de novo graças, às vezes que penses no que escreveste. À medida que vejas que se vão realizando as coisas enumeradas, vai marcando-as. E no final, quando as vires todas realizadas, não sejas mal agradecido pensando, se calhar, acontecia na mesma, porque isso é mentira. Se te deram foi porque as pediste corretamente. O exterior organizou-se para te dar. Como já estás muito habituado a sentir medo por uma variedade de razões, cada vez que fores atacado por um medo, repete a fórmula seguinte, que te irá apagando o reflexo que tens gravado no teu subconsciente: eu não tenho medo. Não quero medo. Deus é amor e em toda a criação não há nada que temer. Eu tenho fé. Quero sentir fé. Um grande mestre dizia: a única coisa que se deve temer é o medo. Deves repetir esta fórmula mesmo que estejas a tremer de terror. Nesse momento, com mais razão. Somente o desejo de não ter medo e o desejo de ter fé bastam para anular todos os efeitos do medo e para nos posicionar no polo positivo da fé. Suponho que já conheces o princípio psicológico que diz que, quando se apaga um hábito, há que substituí-lo por outro. Cada vez que se nega ou expulsa uma ideia cristalizada no subconsciente, ela é um pouco apagada. O pequeno vazio que assim se faz, tem que ser preenchido imediatamente com uma ideia contrária. Senão, o vazio atrairá ideias do mesmo tipo e que estão sempre suspensas na atmosfera, pensadas por outros. Pouco a pouco irás vendo que os teus medos desaparecem, se é que tens a vontade de ser perseverante, repetindo a fórmula em todas as circunstâncias que se vão apresentando. Pouco a pouco irás notando que unicamente te acontecem as coisas como tu querias. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Esta grande ferramenta, o poder do decreto, atrai a nossa atenção na extraordinária história da criação que encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis na Bíblia. Sugiro que arranjes algum tempo para ler este maravilhoso relato. Durante a leitura darás conta que o homem, quero dizer tu e eu, não foi criado para ser a peça do jogo das circunstâncias, a vítima das condições ou um malandro empurrado de um lado para o outro por poderes fora do seu controle. Em vez disto, vemos que o homem ocupa o pináculo da criação, que longe de ser o mais insignificante do universo é, pela mesma natureza dos poderes com o qual foi brindado pelo seu Criador, a suprema autoridade designada por Deus para reger a terra e toda a coisa criada. O homem está dotado dos mesmos poderes do Criador, porque é feito à sua imagem e semelhança. O homem é um instrumento pelo qual a sabedoria, o amor, a vida e o poder do Espírito Criador se expressa em plenitude. Deus situou o homem num universo que responde e obedece, incluindo seu corpo, os seus assuntos, o seu ambiente, sem outra alternativa senão a de levar a efeito os éditos ou decretos da sua suprema autoridade. O poder de decretar é absoluto no homem, o domínio que Deus lhe deu, irrevogável, e ainda que a natureza básica do universo seja boa na avaliação feita pelo Criador, pode aparecer perante o homem, somente, como ele decretou que apareça. Vemos que, enquanto o homem foi obediente ao seu Criador,
manteve o seu poder de pensar e fazer decretos ao tom do espírito do bem que é a estrutura da criação. Viveu num universo de bem, num jardim de Éden. Mas, quando o homem caiu ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e elegeu basear-se no seu pensamento e usar os seus poderes no bem e no mal, o que como indivíduos livres podiam fazer, imediatamente encontrou suor e espinhos misturados com o pão de cada dia. Desde a caída, o homem atarefou-se a declarar o seu mundo bom ou mau, e as experiências tornaram-se de acordo com os seus decretos. Isto demonstra, evidentemente, como responde o universo e quanto completo e de grande alcance é o domínio e a autoridade do homem. Capítulo 6. Amor. Só te falta este capítulo para ficares a conhecer o primeiro princípio da criação, o princípio do mentalismo, cujo lema é tudo é mente. Jesus Cristo disse: Sois deuses, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 34. Assim como a criação toda ela foi um pensamento manifestado, também o homem que é um Deus em potência cria com o pensamento tudo o que ele vê manifestado à imagem e semelhança do seu Criador. Isto já sabes. Também sabes a mecânica desta criação mental, o caráter, positivo ou negativo, daquilo que foi criado, a força, fé ou medo, que determina o caráter, a forma de mudar o aspecto exterior daquilo que criaste, negando e afirmando, o poder da palavra que é o pensamento falado e que por isso confirma as ordens que deste com os teus pensamentos, e finalmente a fórmula infalível para criar, manifestar e obter o melhor, o mais alto, o perfeito, conhecendo a verdade, em acatamento da ordem do Mestre. Jesus sabes que esta verdade é a de que fomos criados perfeitos, por um Criador perfeito, com a essência perfeita dele mesmo, com livre-arbítrio para criar de maneira positiva ou negativa. Assim sendo, o mal não é uma criação de Deus. Não possui qualquer poder perante a verdade, que desaparece ao substituir o pensamento e usar a palavra positiva. Jesus disse: Não resistirás ao mal, São Mateus 5, versículo 39, ou seja, que dominaríamos o mal com o bem. A verdade única é o bem. De agora em diante não poderás jamais voltar a culpar ninguém daquilo que te acontece. Terás que te olhar frente a frente e perguntar: qual foi o meu clima mental nesta circunstância? Foi positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Que espécie de decretos lancei com as minhas palavras? Por seus frutos os conhecereis, terás sinceramente que contestar a verdade. Agrada-te o que vês? Ou desagrada-te? Tu o dirás. Na metafísica cristã, dizemos que Deus possui 7 aspectos: amor, verdade, vida, inteligência, alma, espírito e princípio. Como vês, todos estes aspectos são estados invisíveis, portanto mentais. Não os podemos ver nem tocar. Sentimos e apreciamos os seus efeitos. Existem, atuam, são reais, são coisas e ninguém o pode negar. Ao amor diz ser o caráter de Deus, o primeiro aspecto de Deus, a força mais potente de todas as forças e a mais sensível. Poucas pessoas sabem o que é realmente o amor. A maioria pensa que é aquilo que se sente em relação aos pais, aos filhos, aos parceiros, aos namorados, etc. Afeto, carinho, atração, antipatia e ódio, são todos diferentes graus de uma mesma coisa, sensação. O amor é muito complexo e não se pode definir com uma só palavra, porque no nosso planeta entende-se por amor a sensação, apesar de esta não ser senão o bordozinho exterior do amor. Trataremos de levar a sensação o mais perto que se possa, do amor, para começar a compreendê-lo. O ponto central da escala que vai do ódio até ao sentimento que aqui chamamos amor, é a tolerância e a boa vontade. Parece uma contradição, mas quando se ama muito ou demais, faltam a tolerância e a boa vontade. Ou seja, que tanto o excessivo amor como o excessivo desamor são a negação da tolerância e da boa vontade. Jesus disse: Paz aos homens de boa vontade, o qual implica que, o que passe daquele ponto não encontra paz. A paz está no centro, o perfeito equilíbrio, nem de mais nem de menos, em tudo. Todos os excessos, mesmo o excesso de bem, excesso de dinheiro, de amor, de caridade, de oração, de sacrifício, etc., desequilibram o prato da balança, possuem mais peso num dos lados e tiram a paz. Quando Gênesis diz: De todos os frutos do paraíso podeis comer,
salvo o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, refere-se precisamente a isto. O tronco da árvore simboliza o centro, o equilíbrio. Os ramos partem deste centro, desprendendo-se para todos os lados, produzindo frutos. Alguns se manifestam bons, outros maus. Simbolizam os extremos, o excesso em todos os aspectos, pois Deus, que tudo criou, declarou toda a sua obra boa lê no Gênesis, e só menciona a palavra mal quando se refere ao excesso. Um parênteses para recomendar que leias e medites o capítulo 3 de Eclesiastes que começa assim: tudo tem o seu tempo. Bíblia. Voltemos ao amor. Aquelas mães que dizem amar tanto os seus filhos que não os permitem separar-se do ninho, nem se casarem, nem atuarem independentemente delas quando são já homens e mulheres adultos. Não. São egoístas e o que sentem é desejo de poder. Como aquelas noivas esposas que sofrem torturas dos seus parceiros. Esse tipo de amor não é outra coisa que excesso de sentimento. Ultrapassa a medida e por isso, vão muito além da tolerância e da boa vontade. Em geral, o excesso de sentimento prova que existe uma falta de desenvolvimento da inteligência. Isto, sem dúvida, causará indignação naquelas pessoas que se gabam de serem muito sentimentais. Ninguém gosta que outro descubra a sua falta de inteligência, mas podem comprová-lo. O excesso de emotividade, assim como todos os excessos, é maus. É uma prova de que falta o contrapeso. O excesso de calor, por exemplo, equilibra-se com igual quantidade de frio para o tornar suportável ou agradável. A inteligência é fria. A emoção é cálida. Uma grande capacidade emotiva é uma qualidade magnífica e muito desejável, sempre que esteja equilibrada com a mesma capacidade intelectual. Isto é o que produz os grandes artistas. Mas o artista tem a sua arte onde focar toda a sua potência emotiva. Por outro lado, a pessoa exageradamente emotiva e com pouco desenvolvimento intelectual dirige toda a sua paixão para os seres humanos que a rodeiam, pretendendo atá-los para que cumpram o seu desejo. O remédio para a excessiva emotividade é pensar e refletir muito, sobretudo meditar durante um pouco de tempo e todos os dias, sobre a inteligência. Começando por perguntar-se: o que é a inteligência? Continuando pensando que no universo tudo contém inteligência, as plantas, os animais, etc. e terminando por afirmar: eu sou inteligente, com a inteligência do próprio Deus, já que sou criado da mesma essência do Criador, pela inteligência, com a inteligência e da inteligência de Deus. Poucos dias após repetir este tratamento, notar-se-á logo uma mudança na elasticidade e na penetração mental, e após uma única semana de exercício, vê-se a transformação na forma de amar os outros, uma serenidade e uma generosidade peculiar que nunca tinha podido ser capaz de expressar. Ao mesmo tempo, nota-se uma mudança total nos outros, em relação a si. Isto deve-se ao fato de sermos indivíduos, ou seja, indivisíveis, e o que afeta um, afeta a todos. O escalão que conseguires atingir tu, ajudará toda a humanidade. Agora, vamos tratar do inimigo número 1 da humanidade, o ressentimento e o rancor, para não dizer o ódio. Quase não existem seres humanos que estejam isentos de ressentimentos, sem saber que isto amargura toda a vida, influencia negativamente toda a manifestação e é a causa de todas as decepções que sofremos, mesmo quando se aprende a negar e afirmar, a conhecer a verdade, a vigiar e corrigir os pensamentos e as palavras. Um só ressentimento, um rancor gravado no subconsciente e na alma, atuam como uma frequência de fel emanando a sua gota de amargura, abrangendo tudo e contrariando sucessivamente os nossos maiores desejos. Nada, nem a demonstração mais perfeita pode perdurar enquanto exista esse foco infeccioso frustrando o nosso próprio ser. A Bíblia, as igrejas, as religiões, cansam-se de advogar pelo perdão e amor pelos inimigos. E tudo em vão enquanto não nos ensinam a forma prática de impormos o perdão aos que nos ferem. Ouve-se muito dizer eu perdoo, mas não consigo esquecer. Mentira! Enquanto alguém se lembrar do dano, não perdoou. Vamos dar a fórmula infalível para perdoar e esquecer ao mesmo tempo, para nossa própria conveniência, já que isto nos leva ao ponto central do equilíbrio, o ponto da tolerância e da boa vontade, sendo este esforço amor. São João, o apóstolo do amor, disse: o amor é o cumprimento da lei. Cumprir com a lei do amor é cumprir com todas as leis. É estar com Deus, em Deus, é sermos ditosos, satisfeitos e completos em todas as nossas manifestações. O meu mestre dizia:
O homem que ama bem é o homem mais poderoso do mundo. E aqui está a receita para bem amar. Cada vez que sintas algo desagradável perante outro, ou então que te encontres resistindo a algo que te tenham feito, ou que reconheças um pequeno rancor ou um desejo de vingança, deliberadamente lembra-te. Não é tratar de esquecer a coisa de agora, mas lembra todo o bem que conheces daquela pessoa. Trata de reviver os bocados agradáveis que gozaste na sua companhia, em tempos passados, anteriores ao momento que tirou. Insiste em rememorar o bom, as suas boas qualidades, a forma como pensavas nela. Se conseguires rir-te de alguma piada que ela tenha dito ou de algo cômico que gozaram juntos, o milagre foi feito. Se não bastar com um só tratamento, repete-o tantas vezes quanto seja necessário para apagares o rancor ou ressentimento. Convém fazê-lo, até 70 vezes 7. Este é o cumprimento da lei dada por Jesus: não resistirás ao mal. Isto é voltar ao outro prato da balança. É amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos aborrecem, e orar por aqueles que nos ultrajam e perseguem, sem nos expormos a que nos pisem. Se o fizeres com sinceridade vais dar conta de algo muito estranho, que é primeiro sentires-te livre, e depois, que um monte de pequenos inconvenientes que apareciam e que não sabias a que atribuir, desaparecem como por encanto, e a tua vida passa a correr sobre rodas. Além de que te verás amado por toda a gente, mesmo por aquelas pessoas que antes não gostavam muito de ti. Decretos e afirmações ou a técnica dos tratamentos metafísicos. O que se segue destina-se a ensinar-te a formulares as tuas orações, que em metafísica chamamos de tratamentos. Como passamos o dia a pensar e a decretar, todos os dias oramos, de forma negativa ou positiva, criando, portanto, as nossas próprias condições, estados e sucessos. O importante é manter o ânimo que expressa a oração. Se depois de afirmar te deixas regressar ao polo negativo, destróis o efeito da oração. Cuida dos teus pensamentos. Cuida das tuas palavras. Não te deixes arrastar por aquilo que os outros expressam. Lembra-te que eles ignoram o que tu já vais sabendo. O que pensas e pedes para ti, penso também para os outros. Todos somos um em espírito, e essa é a forma mais efetiva de dar. Melhor que pão e limonada, que só duram uns instantes, enquanto que a verdade fica com a pessoa para sempre. Tarde ou cedo teu dom espiritual te chagará a mente consciente e terás feito o trabalho de salvação um irmão. O princípio do ritmo, que é a lei do pêndulo, o bumerangue, devolve-te o bem que fazes, assim como o mal que fazes. Disse que um e Deus é a maioria, de maneira que uma só pessoa que eleve a sua consciência ao plano espiritual e reconheça a verdade na forma expressa mais elevada, é capaz de salvar da ruína uma organização, salvar uma comunidade de crise, uma cidade ou uma nação, porque atua no plano espiritual que é a verdade e está domina todos os planos inferiores. Conhecei a verdade, e ela vos fará livres. Perante uma doença própria de outrem, não aceito esta aparência, nem para mim, nem para ninguém. Eu sou vida, em ti, em mim, em todo o mundo. Obrigado, Pai, por me teres ouvido. Repete esta afirmação cada vez que chegue à mente o caso que te fez expressá-la. Em caso de todos os medos, não aceito o medo. Deus é amor. Eu sou seu filho, eu sou amor. Feito de amor, por amor. Obrigado, Pai, por me teres ouvido. Para casos de tristeza própria ou de outros, não aceito isto. Eu sou a alegria. Eu sou, começa a enumerar tudo de bom que tens. Obrigado, Pai. Perante toda a manifestação de escassez, não aceito esta aparência. O meu mundo contém tudo. Eu sou a abundância de tudo. Obrigado, Pai, porque hoje tenho tudo o que preciso. Perante tudo aquilo que contraria a paz mundial ou particular, não aceito esta aparência de conflito. Eu sou a paz, a harmonia, a ordem. Todos somos um só. Perdoa-os, Pai, que eles não sabem o que fazem. Eu perdoo e perdoo-me. Obrigado, Pai, que me ouviste e sempre me ouves. Metafísica dos 10 Mandamentos. Inserimos aqui somente dois, o quinto e o sexto. Entre as leis chamadas de Deus, que vais estudar enquanto tiveres vontade de aprendê-las, há uma que se chama a lei da correspondência. Não tem nada que ver com cartas nem com correio. Correspondência significa, neste caso, o que corresponde a outra coisa, ou seja, igual a e também o que é o mesmo.
Faço-me entender. Esta lei ordena que as condições de cada plano, ou cada estado de consciência, se encontram repetidas em todos os planos, em todas as partes. Por exemplo, estamos sempre desejando saber como são as características do, digamos, além. Esse além refere-se sempre ao plano superior da Terra, ou ao plano inferior da Terra. O lema desta lei é: como é em cima é embaixo, e como é embaixo é em cima. Quer dizer, que assim como na Terra temos governos, escolas, professores, problemas e formas de solucioná-los, mãos, pés, ouvidos, olhos, sons, tempo, espaço, flores e frutas, enfim já sabes o que se quer dizer com isto. Em cada plano, em todos os planos há o correspondente a isto tudo, apesar desses outros planos serem invisíveis para os nossos olhos terrenos. A única diferença consiste em que à medida que se ascende de plano, as mesmas condições se tornam menos densas, mais amplas, digamos mais puras, mais bonitas, mais interessantes, mas mais complicadas, porque em cada plano superior há mais uma dimensão do que no anterior. Isto não significa que nos será difícil viver num novo plano depois de abandonarmos o anterior. Não. Pela simples razão que não é mais difícil para uma criança andar sozinho, depois de aprender a andar. O quinto mandamento na terra diz-nos: não matarás. Ensina-nos que não devemos matar. Não se deve. É mal. Mas, por que é que é mal? Na verdade, ninguém te diz. Simplesmente não deves matar. Vamos para um plano superior. Aí existe a mesma lei, só que ela te diz: não matarás por mais que o tentes. Não somente não o conseguirás, como também a arma não encontra nada para matar, e é devolvido ao lugar de onde saiu. Tu lançaste-o, fere-te ou corta-te a ti. Ora isto tu não gostas nem te convém. Não voltarás a tentá-lo. Aprendeste a não matar. Agora vamos estudar o sexto mandamento: não roubarás. Segue o mesmo princípio. Na terra ensinam-nos que não se deve roubar. É mal. Tampouco se esclarece o suficiente. E no plano superior? O mandamento diz: não podes roubar o que não te pertence. Nem o tentes, porque não o conseguirás. Podes procurar um objeto igual, mas nunca aquele. Este não ficará contigo e regressará ao seu legítimo dono. Na terra estes mandamentos pareciam proibições. No próximo plano revelam-se como condições. Leis. Princípios. Não se podem quebrar. Que felicidade! Ninguém te pode matar nem roubar. Tu não consegues matar nada nem ninguém, não te podes apropriar do alheio, nem ninguém se pode apropriar daquilo que é teu. Mas esta é a única felicidade. Repara bem. Enquanto na terra tu já não eras capaz de matar nem roubar, estás preparado para aprender as condições do outro plano, que se chama de consciência. Quer dizer que, quando se aprende a primeira lição, passamos para a segunda. Não é assim. Bem, mas a grande felicidade é que quando tu aprendes a segunda, não é necessário que tenhas morrido e que estejas no outro plano superior. Estás vivo e andando aqui na terra. Aplicas a segunda lição, e te espantas ao ver que essas leis funcionam da mesma forma aqui na terra como no céu. Quer dizer que, quando tu sabes que a verdade é que ninguém te pode matar e que ninguém te pode roubar, ninguém te matará nem te poderá roubar. Ninguém pode levar o teu carro da tua porta mesmo que o deixes ligado. Ninguém te pode arrancar a carteira do braço, nem se meter de noite em tua casa, nem te cobrar mais do que a conta. Nada, nada, nada que não seja honesto te pode suceder. O que é teu? É teu e de mais ninguém. Vamos explicar por que em breves palavras. Por que é que não se pode matar? Porque a vida é isso precisamente, vida. Não é morte. A vida não morre. Seria um contrassenso. A vida é eternamente vida e jamais pode ser morte. Então, dirás tu, que se passa comigo? Não morro nunca, posto que estou vivo. Exatamente. Tu estás na eternidade. Ninguém te pode tirar a vida. A tua vida é Deus. Quem é que tira a sua vida? A Deus. Por isso também não podes matar ninguém, pois continua vivendo mais vivo que nunca no plano seguinte. O mesmo contigo.
Agora sabes que o que fazes na terra também te é devolvido. Por quê? Pela lei da correspondência. Porque tudo de um plano possui a sua correspondência nos outros. Em todos os outros. Esta lei diz: não faças aos outros o que não queres que outros te façam a ti. Já sabes a razão. Se ainda não aprendeste a obedecer a esta lei, começa a observar como te é devolvido tudo o que faças aos outros, mal ou bem. Agora, por que é que não se pode roubar? O que é que faz funcionar esta lei? Primeiro saberás que chegaste a um impasse, se ainda não te resolveste a aceitar a lei da reencarnação. Ah, caramba! Dirás tu. Que é que temos aqui? Um dos nossos lemas metafísicos é: o que não consegues aceitar, deixa, mas continua a ler. Se não gostas da ideia, não reencarnes, mas também não evoluirás. Ficarás estancado, pela mesma razão daquele que não quer aceitar que o sol vai aparecer de manhã, vai ter que meter-se num gabinete todas as manhãs e ficar ali fechado durante todas as horas de sol, todos os dias. A lei da evolução é uma experiência e superação eterna, como já mencionamos acima na criança que aprende a andar e que não tem que ter medo já que ele só aprende se soltando. Sabes isso? Que tudo muda de uma coisa a outra, como o bebê que se torna criança, a criança torna-se jovem, o jovem torna-se adulto, a seguir em velho e depois deixa aqui a casca velha, e vai buscar um novo mais além. Quando um ser morre, encontra-se no meio de uma série de circunstâncias novas no além, mas não perdeu nada do que tem valor, como o ouvido, a vista, o sentimento, a vontade, o livre-arbítrio, a faculdade de deslocar-se, de comunicar com os outros, a sua identidade e o seu eu. Pelo contrário, como existe ali mais uma dimensão, ouve-se mais, sente-se mais, compreende-se mais, abrange-se mais, etc, etc. Por outras palavras, nada do que foi adquirido se perde. Somente se adapta às novas condições do plano. Isto faz com que em cada plano se vão adquirindo novas e maiores habilidades e conhecimentos. Por cada vida encarnada se ganham novas experiências e se aprende a usar novos objetos e instrumentos, que apesar de materiais aqui na Terra, têm a sua correspondência noutros planos invisíveis. Pois, que tipo de vantagem teria a de chegar a ser um músico pleno no mundo e não poder exteriorizá-lo no plano seguinte? E chegamos à grande explicação. Aquilo que adquires, já sabes, os instrumentos que tiveste que empregar, para aprender a usar, tais como talheres, uma cama, um fósforo, etc. De que temes? E se já o aprendeste nesta vida, é que o tens por direito de consciência. De maneira que a forma de viver feliz é aprender a metafísica dos 10 mandamentos. Fim do livro.